Vamos louvar a Deus mais um pouquinho? Não estão cansados de louvar? Não? Então vamos abrir o Salmo 19. Não é o 119, é o 19. 119 é enorme, né? Está projetado aí, fala da lei do Senhor que restaura a nossa alma, a nossa vida, nossa mente, ilumina a nossa consciência. Vou falar sobre isso hoje. Consciência iluminada. Vamos cantar sentados mesmo, tá? A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. É lindo. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. São mais desejáveis do que o ouro depurado, são mais doces do que o mel e o destilado. Versículo 8 agora. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro, ilumina os olhos. Versículo 10. São mais desejáveis do que o ouro depurado, são mais doces do que o mel e o destilar dos pais. 9. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro depurado, são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. 11. Além disso, por eles se admoesta o teu servo, quem os guardar a grande recompensa. São mais desejáveis do que o ouro depurado, são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Agora muda um pouquinho só a melodia, versículo 14. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, ó Senhor. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, ó Senhor. 4 vezes, ó Senhor. Ó Senhor, ó Senhor, ó Senhor, ó Senhor, que as palavras dos meus lábios e o meditar no meu coração sejam agradáveis na tua presença, ó Senhor. Vamos fazer uma oração assim, me imitando, como eu vou fazer agora, colocando a palavra de Deus no teu peito. Se não tem, pode ser o celular mesmo, que a palavra está ali, né? E agradecendo. Que lindo, Senhor, esse salmo. Que as tuas palavras, Senhor, tu tens colocado também nos meus lábios para transmitir aos irmãos, possam ser agradáveis a Ti essa meditação. Sim.
e nos edificar cada vez mais, Senhor. Obrigado por Tua palavra viva, que tudo isso que nós cantamos acontece de verdade. Restaura a nossa alma, ilumina os nossos olhos. Enfim, Senhor, nos traz consolo, forte presença Tua, direção para as nossas vidas. Muito obrigado, Senhor, porque lâmpada para os meus pés é a Tua palavra e luz para os meus caminhos. Amém. Domingo passado ouvimos uma palavra tremenda aqui no culto do nosso querido Volney. Quantos ouviram aqui? Grande parte do povo. Quem não ouviu, aconselho que ouça, está no YouTube, né? E, de certa maneira, é um complemento ainda da palavra dele, dentro da compreensão que nós temos. Ele nos falou muito sobre a nossa vontade, a importância de exercer bem a nossa vontade. Pela vontade da gente, a gente decidiu-se por Cristo, né? Nunca é somente um aceitar mental do Salvador e Senhor da minha vida, mas é ao mesmo tempo que se reconhece isso pela mente, a alma se rende ao Senhor, através de um ato espontâneo da vontade, dizendo, eu quero, eu me decido por Cristo. A maioria de vocês já deu esse passo aqui, estão usufruindo, né? Esta maravilhosa graça que nós temos recebido. Hoje eu queria falar sobre uma parte do nosso espírito, além da comunhão que temos com Deus, que é tão maravilhosa, né? Ainda não precisa botar, tá, querido? Queria falar sobre os irmãos, né? Da importância, assim, de algo que temos no espírito, que é a nossa consciência. Atos 23:1, iniciando com esse versículo, Paulo disse, tenho andado diante de Deus com toda a boa consciência até o dia de hoje. Gente, que versículo forte, que palavra séria, né, de um homem totalmente comprometido com Deus, não é? Se eu fosse botar assim em ordem os discípulos que eu mais aprecio nos tempos de Jesus, eu colocaria Paulo em primeiro lugar, depois João, depois Pedro, né? Homens assim, modelos para a igreja até hoje. Paulo nos edifica muito porque ele é o escritor do Novo Testamento que mais nos deixou livros, né? Mais nos deixou as suas maravilhosas epístolas, muitas epístolas que nos edificam. E aqui no livro de Atos, que não foi escrito por ele, mas em parte foi ditado por ele, para Lucas, que estava com ele escrevendo, aí ele disse esta palavra muito importante que fala que ele andava diante de Deus com toda a boa consciência. E uma pergunta que eu quero fazer já de início para os irmãos, muito séria, que é para mim também, eu gosto de chamar uma pergunta instigante, uma pergunta que faz-nos refletir, né? Como é que anda a tua consciência, meu irmão? Está bem? Tudo bem com Deus? Está em paz? Dependendo da resposta de cada um, alguma coisa precisa ainda ser feita. A maioria dos irmãos poderá dizer, né, talvez não como Paulo, né, com toda essa convicção que tenho andado diante de Deus, com toda a boa consciência até o dia de hoje, talvez grande parte de nós iria dizer, eu estou precisando de mais luz, estou precisando de mais iluminação, para ter mais discernimento através da minha consciência, né?
do que Deus quer me falar, do que Deus quer fazer na minha vida, na minha mente, no meu coração, né? Consciência é uma parte do nosso espírito. Segundo o dicionário Aurélio, mais famoso que circula no Brasil, né? O dicionário muitas vezes nos ajuda, né? Nos ajuda muito, e às vezes até é impressionante a maneira como o dicionário define uma palavra que nos ajuda a entender melhor aquela palavra. Às vezes até parece que o homem do dicionário foi inspirado pelo Espírito Santo, quando explica bem. E eu gostei muito da definição do dicionário do Aurélio, que diz que consciência, preste atenção, é a faculdade mental, é o atributo mental que nós temos de estabelecer julgamentos morais dos atos que realizamos. Vou repetir. Consciência é a faculdade mental de estabelecer julgamentos morais dos atos realizados por nós. Muitas vezes a nossa consciência nos acusa de algo errado que fizemos, de algo mal, de algo que não agradou a Deus. Parece, né, que tem um apitinho aqui na nossa consciência que faz assim, né? É o sinal do Espírito Santo. Filho meu, não está certo isso que estás fazendo. Filho meu, tu não devia estar nesse lugar hoje. O que tu está fazendo aqui? Filho meu, hoje foste grosseira com a tua mulher, tens que pedir perdão. Filha minha, hoje tu insultaste o teu marido na frente dos outros, foi um ato muito feio. Em muitas situações da vida, a nossa consciência, especialmente quando é iluminada por Deus, ela de fato é uma bênção, um dom que Deus tem nos dado. A filosofia dos homens, que às vezes em vez de ajudar complica um pouco, o avô Moisés costumava dizer assim: filosofia é uma coisa tal que sem a tal ou com a qual nós ficamos tal e qual. Não sei se era do Moisés, mas gravei para sempre. Quer que eu repita? Filosofia é uma coisa tal que com a tal ou sem a tal nós ficamos tal e qual. Quer dizer, não resolve o meu problema. Os homens filosofam de tudo que é maneira. Às vezes eles acertam, né? Às vezes eles acertam, mas não trazem soluções. A filosofia existencialista, por exemplo, de Jean-Paul Sartre, diz que o homem vive numa angústia constante, numa vida assim, sem direção, sem orientação, como que vivendo entre quatro paredes. Tem até uma peça teatral com esse nome, e que a pessoa não consegue sair daquilo nunca. Então eles se conformam com essa triste situação. Aleluia, que Jesus os tirou das quatro paredes, encarcerados que estávamos, né? E a luz dele penetrou e veio trazer sentido, propósito de Deus para as nossas vidas. É triste, né? Uma vida sem propósitos. Mas que bom que nós temos uma vida com propósito. Segundo a Bíblia, a consciência, então, como eu já expliquei, faz parte do nosso espírito regenerado e terá a capacidade de discernir todas as coisas, tomando decisões importantes dentro do que a palavra de Deus ensina. A consciência foi criada pelo próprio Deus, que deu a capacidade ao homem, Adão e Eva, de escolher entre o bem e o mal, tomar uma decisão ou correta ou errada. A gente costuma dizer, né, que Deus não criou robozinhos assim, né, controlados por Ele como aqueles bonequinhos, né?
mas que Deus deu ao homem essa honra de possuir uma liberdade tamanha que pode até ser muito perigosa, mas Deus confiava, penso eu, que Adão e Eva iam tomar a atitude certa. E na hora de discernir entre o bem e o mal, enganados pela serpente, a consciência deles foi estragada naquele momento, desobedeceram a Deus e o caos se instalou na vida do casal. Pior que isso atingiu toda a raça humana e a nossa consciência ficou muito enfraquecida. Literalmente a palavra consciência vem do latim, que vem de duas palavras conscio, S-C-I-O, com, seria assim dizendo o que sabemos conosco mesmo, o que conhecemos de nós mesmos, não é? Os antigos gregos tinham ditado, né, gnotiseuton, que em grego quer dizer conhece-te a ti mesmo. É certo esse ditado, é correto. Descartes dizia, eu penso, logo existo. Ora, é óbvio, né? É óbvio, parece tão assim, filosófico, mas é muito simples. Eu penso, logo existo. Quem pensa, existe. Só que esses filósofos e homens assim de muita sabedoria não tiveram a revelação de Deus nas suas vidas, não tiveram a iluminação de Deus porque eles não têm o Espírito Santo. E somente o Espírito Santo, irmãos queridos, é que vai dar clareza à nossa consciência, para nós termos discernimento dos fatos, analisarmos corretamente as coisas, até julgarmos, a Bíblia diz que um dia os santos julgarão o mundo, até julgarmos corretamente as coisas dentro da ótica de Jesus. Como nós temos a mente de Cristo, Ele estará nos dando a direção direta, a iluminação da nossa consciência, tomando as atitudes certas. Um dos salmos mais belos da palavra, que coloca esse assunto de consciência também dentro de nós, e do conhecimento de Deus, conscio, eu conheço as coisas todas, Deus vai me revelando, consciência. Aí ele diz que Deus é quem nos conhece primeiro. Quem não ama o Salmo 139, né? O Salmo da sondagem, aquela sondagem, né? Que vai até o fundo lá, né? Do nosso coração, que penetra, que esquadrinha o nosso coração. O Salmo 139 começa assim: Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando eu me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar. Ainda a palavra não me chegou à língua e Tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, sobre modo elevado não o posso atingir. Realmente a mente de Deus é tão fantástica, tão maravilhosa, que nós não conseguimos, né, porque temos uma mente tão pequeninas, né, entender todas as coisas. Por isso que Paulo também disse que em parte conhecemos, que em parte profetizamos. Tudo é em parte aqui, mas um dia será pleno. Amém? Total, quando nós estaremos na glória que nos espera. Alegrai-vos, irmãos. Jesus voltará e as nossas vidas serão completas em Cristo, nada mais será em parte. Encerrando o Salmo 139, ele volta a falar a palavra: sonda-me, ó Deus, e conhece meu coração, versículo 23. Prova-me e conhece meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia pelo caminho eterno.
A consciência do cristão, quando é iluminada pelo Espírito Santo, vai orar assim como diz. Volta a botar, Vinícius, por favor, o 24. Vamos repetir, amados. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Recomendo que os irmãos orem de vez em quando o Salmo 139, que ele é tremendo e vai nos levar a nos conhecer melhor, vai nos levar a conhecer o Senhor melhor. A palavra diz, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Esse conhecer é algo muito íntimo, uma comunhão muito gostosa, muito profunda com o nosso Deus, que só recebem o experimento aqueles que estão dando importância à vida de oração, à vida de íntima comunhão com Deus, que o buscam, que têm deleite na sua presença, sabendo que da presença de Deus se derramam torrentes de delícias, né? De coisas íntimas e profundas que Deus pode nos dar. Irmãos, eu estou falando esses assuntos aqui, mas não pense que eu tenho revelação de tudo, né? Quem sou eu? Um simples mortal que também estou aprendendo com vocês, com meus colegas, nas rodas do presbitério. A gente sempre fala desses assuntos importantes. Continuamos estudando o homem espiritual nas nossas reuniões de quinta de manhã, né? Compartilhamos uns com os outros, recebemos revelações um do outro, está sendo muito edificante, né? Glória a Deus. Estudando esse assunto de consciência na Bíblia, agora pode botar, Vinícius. Eu descobri pelo menos 8 tipos de consciência, olha aí no quadro. A boa, que Paulo já falou, e eu gostaria que a gente visse cada um versículo. Se o Vinícius já pode botar, né? Porque nós estamos nos alimentando aqui da palavra, né? Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam também essa noite, né? Essa manhã, aliás, agradáveis na tua presença. Paulo fala assim, a qual figurando o batismo, agora também vos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas o apelo, segundo a versão NAA, aqui diz indagação, na NVI diz compromisso, essa é uma palavra difícil de traduzir no grego, acho que melhor é apelo, compromisso. O compromisso de uma boa consciência para com Deus por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Então aqui fala também na boa consciência, além daquele que eu citei no início de Paulo, tenho andado diante de vocês com toda a boa consciência até o dia de hoje. Essa é a boa. Vamos ver mais uma, passando rapidamente isso. A pura. Quem quer acompanhar na Bíblia também pode. 2 Timóteo 1:3, quem quer anotar, vai ficar o quadrinho aí para quem quiser anotar, para depois estudar esse assunto melhor em casa, né? Isso tudo é muito edificante. 2 Timóteo, versículo 1:3. E o que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas... Não é esse. É 1:3. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura. O mesmo Paulo que vivia com a boa consciência todos os dias, aqui está testificando novamente como a consciência dele era pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações, noite e dia. Como aprendemos com esse apóstolo? Mais uma, terceira, encontrei 8, né? A que não reprova, essa não está em Paulo, quase todas estão. Essa está em Jó, muito interessante, o Jó que passou por experiências dramáticas, né? Por muita aflição, não é? Teve muitas falhas, teve muitos erros,
mas Deus também estava guiando a vida dele de um modo muito interessante. Eu chamaria essa consciência aqui que Jó fala, a consciência que não me reprova. Porque ele diz assim: a minha justiça me apegarei e não alargarei. Não me reprova a minha consciência por qualquer dia da minha vida. Aqui ele disse isso no momento da vida dele, né? Mas mais tarde ele recebeu mais revelação de Deus e viu que quantas coisas ele ainda precisava assim receber de Deus. Aqui parece muito na justiça própria dele, né? Religiosa. Por isso ele disse: não me reprova a minha consciência. Mas de qualquer maneira, essa palavra serve para todos nós. Que bom passarmos a nossa vida sem reprovações de Deus na nossa consciência. Que bom assim viver de uma maneira que a nossa consciência não fique acusando-nos todo o dia, né? Não fique nos atacando, não fique nos acusando. Só pode ter uma consciência assim uma pessoa que está andando na luz. Amém, amados? O quarto tipo de consciência é a fraca. Paulo está falando para irmãos aqui. Então ele estava orientando os irmãos porque percebia na igreja de Corinto alguns irmãos fracos, de modo que pecando contra os irmãos, golpeando-lhes a consciência fraca, é contra Cristo que pecais. Paulo está aludindo ao fato assim que há muitos irmãos que são muito críticos de um irmão disso, porque ele faz isso e faz aquilo, não é? E nessa acusação dos irmãos, apontando o dedo na cara dele, né? Eu gosto de lembrar, sempre lembro disso, que tem mais 3 dedos aqui, ó, apontando para ti. Já notou? Ó, esses 3 aqui. Tu acusa o outro, mas tem 3 aqui apontando para ti. Aponta primeiro para o teu coração. Deixa Deus te ajudar, né? Para que a tua consciência não fique te reprovando, ou não fique fraca. Não sei se eu vou fazer isso, não sei se eu vou fazer aquilo. Será que é errado fazer isso ou não é? Fica numa dúvida assim, né? São os fraquinhos que estão precisando ser mais enrijecidos, estão precisando ser mais fortalecidos na sua decisão com Cristo, para que os seus atos, digamos assim, corroborem, testifiquem que eles têm uma consciência que não é fraca, mas uma consciência que está sendo iluminada pelo Espírito Santo. Quinto tipo de consciência, a cauterizada. Interessante isso aqui. A consciência cauterizada. Algum médico aqui poderia explicar melhor que eu isso. Tem um instrumento usado na medicina que é o cautério, que aplica uma corrente elétrica, tipo um ferro incandescente assim, numa ulceração até a destruição do tecido. Eu passo isso porque tenho há muito tempo já câncer de pele, mas sempre sob controle. Muitas vezes eu vou na dermatologista umas 3 vezes por ano, porque quando começa a aumentar uma crostinha aqui na minha careca, em geral na careca, já fiz 3 cirurgias maiores aqui, né? Ela aplica, não é um cautério, mas é algo parecido, é tipo assim um sifão de metal que ela coloca dentro de uma coisa bem congelante. Quando ela tira ali de dentro, sai fumaça, e aí ela com aquele aparelho, né? Pelo braço, pelas pernas. Olha, eu sou um laboratório de pesquisa para a minha médica. Todos os anos ela está aplicando pelo menos 3 vezes por ano. Quando ela vê que aquele câncerzinho está querendo aparecer mais. Se eu não tratasse, não sei, já estaria morto. Louvado seja Deus pelos médicos, né? Pelos cautérios que eles usam, né? Só que aqui Paulo está falando na consciência cauterizada,
num sentido bem negativo. Quando aquele cautério, né, fica assim, importunando a tua mente, a tua consciência, te tirando capacidade de até entender as coisas de Deus, te tirando a capacidade de discernir os fatos, te tirando a capacidade de saber se isso é certo ou errado, afinal, a pessoa fica confusa. Então, quando a pessoa começa a ter esse problema de consciência cauterizada, é muito oportuno consultar o médico dos médicos, acima de tudo, para ele aplicar o seu santo cautério na tua cabeça, seja onde for, na tua alma, né? Para haver uma cura, né? Que a nossa consciência não fique assim perturbada por esse cautério que não é do Senhor, como eu estou falando, né? Que começa assim a danificar a nossa mente cada vez mais. As pessoas que começam depois a cometer erros cada vez maiores, cada vez mais terríveis e matam-se uns aos outros, são pessoas que têm a consciência tão cauterizada que acham até que matar é uma coisa boa para eliminar aquela pessoa. Perderam totalmente o senso moral, perderam totalmente o senso do que é certo e errado e têm prazer em cometer o mal. Estas pessoas eu incluo no outro tipo de consciência que vem agora aqui, o sexto, que é a má consciência. A pessoa fica com a consciência tão malvada, tão perturbada, que chega a ter prazer mórbido, eu diria, né? Prazer mórbido, prazer doentio de perturbar as pessoas, de fazer mal para as pessoas, de tudo que é jeito. Essa está em Hebreus 10, 22, onde Paulo diz assim: aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água pura. Todas as consciências que estamos falando são o oposto da boa consciência, da pura consciência que Paulo falava. Mas com discernimento espiritual, ele está nos orientando, né, para não sermos também contaminados, tendo consciência cauterizada, fraca, e aqui, como está dizendo aqui, de má consciência. Lembro de uma irmã anos atrás que começou bem entre nós, na caminhada com Jesus, congregava conosco, mas paulatinamente ela foi se afastando da comunhão dos irmãos, não aparecia mais nos cultos, e uma das últimas vezes que eu visitei, ela me disse assim com toda a naturalidade: sabe, Telmo, eu virei uma mulher malvada. Aí eu vi que eu quase perdi as esperanças, né? Espero que um dia essa senhora se volte novamente para Cristo. Ela me declarou: eu sou uma mulher má. Então, olha que ponto vai chegando até um crente, talvez teria que botar entre aspas, né? Quando maltrata a sua consciência e não começa a obedecer a Deus, não permite que Deus, ao contrário de maltratar, ilumina a nossa consciência. Continuando mais um pouco, falta mais duas. A corrompida, muito parecida com essa, né? Aqui a palavra fala em Tito 2,15. Tito 1,15. Todas as coisas são puras para os puros. Que lindo esse versículo. Todavia, para os impuros e descrentes, nada é puro, porque tanto a mente como a consciência delas estão corrompidas. Tem muito exemplo aí no mundo, né? Corrupção graça pela sociedade, pelos políticos, por toda parte se ouve falar muito em corrupção.
homens que deviam dar boas orientações para a nação brasileira, pessoas, não só na política, mas em outros ramos, né? Estão assim com pensamentos tão ruins, com ideias tão maquiavélicas, né? Para dizer uma palavra não muito usada, estão assim corrompendo a mente das pessoas. Eu uma vez preguei lá no presídio de Canoas, onde eu com alguns irmãos de Porto Alegre e de Canoas, eu ia no presídio lá, gente, enfrentava cada cara dura, né? Cada careta enquanto eu pregava. Eu uma vez entrei numa aula só dos criminosos sexuais, de crimes sexuais, pedófilos, que maltratam as mulheres abusivamente, assassinos. Muito difícil falar. Aí eu falei sobre a santidade do sexo. Espero que alguns tenham sido tocados por aquela palavra. Mas nessa área assim da sexualidade, as perversões são terríveis. E por isso é muito bom orientar a nossa juventude, as nossas crianças, que o sexo é uma coisa boa, que o sexo, o casamento é digno de respeito, de valor. O mundo deturpou o sexo, no mundo não pode ver nada de puro no sexo, usam palavras torpes referindo-se a isso, desbocadamente, estão todos os momentos dizendo palavras torpes, fazendo piadinhas sujas. Que bom que Deus nos tirou desse ambiente, amém, irmãos? Onde o sexo é profanado, de modos terríveis e abusivos, por quê? Porque a consciência dessa gente está corrompida. Mais um, Vinícius? Vamos falar da boa agora, né? Vamos encerrar com essa aqui. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 9. Conservando o mistério da fé com a consciência limpa. Muito parecida com a pura, que nós falamos lá no início, né? Com a consciência pura, vamos conservando o mistério da fé. Além disso, Paulo nos fala em Romanos 13, 5, do nosso dever da consciência. 2 Coríntios 1, 12, do testemunho da nossa consciência. Paulo estava plenamente assim, consciente, né? Usando essa palavra mesmo que vem da consciência, consciente que ele tinha um dever para com Deus, porque a sua consciência estava iluminada, correta, pura, dava um bom testemunho na sua própria consciência, sempre tranquila com Deus, sempre em paz com Deus, e podia assim ajudar, como ajudou muitas vidas e continua nos ajudando. Amém? Quando eu me converti, uma das coisas que mais me edificava na Escritura eram as epístolas de Paulo. Por isso que eu fiquei fã dele, não é? E tenho a honra de ter o nome dele também, sabia? Eu sou Telmo Paulo, não é? Quem quiser me chamar de Paulo, eu gosto mais, viu? Telmo eu não gosto tanto. Também com o nome de apóstolo, né? Telmo Paulo. Uma coisa que eu gosto de perguntar para os irmãos: quem não gosta de dormir, botar a cabecinha no travesseiro todas as noites, com a consciência tranquila, com a consciência em paz, né? Fico pensando naquele marido que dorme ao lado da esposa e que está sendo infiel a ela e ela não sabe. Tristeza, né? Como está a consciência desse homem? Se ainda tem alguma coisa boa, ele deve sentir-se muito inquieto. Ou fico pensando naquela esposa, né? Como eu ouvi um caso aí que abusava do cartão de crédito do marido, sem ele saber. Chegava fim do mês, lá, aquelas contas enormes, o marido não sabia de nada. E por meses, só briga naquele casal.
Conheci um casal assim. Fico pensando naquele filho que está roubando coisas dentro de casa para comprar drogas, se prostituindo, usando drogas, e o pai e a mãe nem desconfiam, não é? Como está a consciência dessas pessoas, né? Parece assim sobre elas, se torna uma vida até insuportável, né? Como se fosse o mar impetuoso que se revolve dentro dela, espumeja suas ondas nas horas escuras da vida, quando está na cama, né? E lançando na praia as amargas recordações dos dias passados. Ouvi o testemunho de um rico empresário, eu li, que o pior momento dele é quando põe a cabeça no travesseiro para dormir. Coisa, né? Pior momento. Fica se lembrando das coisas que ele tem feito de errado, das dívidas que tem, dos transtornos que deu para outras pessoas, um pai que não cuidou bem de seus filhos, e fica assim remoendo na sua consciência, levando horas para pegar no sono. Que diferente é o cristão, discípulo de Cristo, que pode dizer todas as noites, quando eu digo, quando eu também tenho uma insônia, né? Em paz me deito e logo pego no sono. Amém? Porque, Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. Eu ganhei aqui de um amado casal da igreja, que está me vendo ali, não vou dizer o nome deles, mas muito amado, um desses brincadeiras de amigo secreto, uma xícara, para tomar chá, né? A Heloísa e eu vamos todas as noites para a cama com chazinho de camomila, de cidró, de que mais? Outros que ela faz, né? E eu vou com a minha xicrinha, que está escrito, em paz me dê. Me ajuda, sabe? Obrigado a esse casal até hoje. Então, amados, que a nossa consciência nos permita viver uma vida, né, digna de quem está seguindo a Cristo. A Bíblia fala de um personagem, que vocês devem ter lido a história dele já, né, no livro de Reis, o rei Acabe, que tinha uma mulher chamada Jezabel, né? Aquelas mulheres malvadas mesmo, que instigavam o marido, né? Uma vez eu vi numa casa, e não sei onde eu fui, chamando a cachorrinha, Jezabel, Jezabel, vem cá. Dá um nome até para a cadela, até para cachorro. Se é nome feio, desculpe. Mas, gente, ele tinha se apoderado da vinha de Nabote. Do lado do palácio dele tinha um plantador lá de parreiras, de uva, um tal de Nabote. Ele cobiçou aquele porque queria aquele terreno para si. E mandou o homem embora, né? Que foi morar depois numa casa humilde, né? Ficou na penúria. E esse Acabe, todos os momentos, o profeta Elias, cheio do Espírito Santo, estava falando para ele os seus pecados. Ele incomodava tanto que a Jezabel conseguiu matar 40 profetas de uma vez, mas não conseguiu matar o Elias. 40 ou 80, não me lembrei. E aí, esse Elias era como se fosse assim, aquele que procurava atingir a consciência do rei Acabe para que ele reconhecesse os seus pecados, né? Pensem também como ficavam aqueles pais no tempo do Antigo Testamento que sacrificavam seus próprios filhos ao deus Moloque, aquele que tinha uma enorme boca, onde tinha fogo lá dentro e jogava as criancinhas lá. Como não ficava a consciência desses pais depois, por fazer um pecado tão terrível? A Bíblia fala no rei Davi, que cobiçou a mulher de seu próprio general Uzias,
quando a viu num terraço tomando banho, e deu um jeito, fez uma manobra, mandou o general Uzias ir lá para o deserto e que ele ficasse bem na frente dirigindo tudo lá, para que logo ele fosse morto pelo inimigo, e como de fato foi. Aí como ele morreu, ele então levou a mulher dele para a sua casa, se apoderou dela, né? E ele que era casado cometeu esse adultério. Então, amados, chegando ao fim da palavra, minha oração, né? Depois de ver tudo que Paulo nos ensina na sua palavra, o assunto é muito extenso, claro que em 45 minutos eu não posso incluir tudo, né? Mas aprendamos com Paulo, né? Que aprendeu a andar no Espírito. Um dos benefícios, como nós temos cristãos, como nós agora que queremos ser cristãos cheios do Espírito Santo, é que nós temos um maravilhoso dom que se chama o discernimento dos Espíritos. A gente pode perceber quando há falsidade naquilo que o irmão está falando, alguma pessoa que não está muito bem, ou seja, quem for, né? Ou quando estão penetrando dentro da igreja falsos ensinamentos. Isso pode acontecer em qualquer igreja. Tem muitos pastores hoje em dia que estão inventando muita coisa nova aí, que não está de acordo com a palavra. Orem por seus pastores, pelo presbitério, para que eles sempre sejam aqueles mensageiros de Deus que se conversam, que tem comunhão íntima um com o outro, estudam a palavra e procuram transmitir essa palavra para vocês dentro das Escrituras, nunca fora dela. Orem para que a gente possa estar sempre ensinando a doutrina correta para vocês dentro da palavra de Deus, não é? E como Paulo, todos eles, nós todos podemos dizer também, testemunhando no Espírito a minha própria consciência, tendo a nossa mente renovada e perguntando muitas vezes, né? Uma coisa que ajuda muitos jovens. Aliás, eu já vi alguns jovens usando uma pulseirinha com os iniciais OQ, como é que é? OQ, FJ, OQ, FJ. Alguém já viu essa pulseirinha? O que faria Jesus? OQFJ. É legal isso, botar na pulseira assim e estar sempre se lembrando disso aqui, né? O que faria Jesus no meu lugar agora? Em seus passos, tem um livro muito bom, tem que ler. Em seus passos, que faria Jesus? O que faria Jesus agora? A Heloísa, quando era moça, depois de convertida, ainda ia a salão de baile. Era um pé de valsa. Até foliona de carnaval ela foi. Antes de Cristo, tá? Mas só que depois, por falta de orientação, ela cedeu e foi com umas amigas ao salão de baile. Ao entrar no salão, ela foi assim, tocada pelo Espírito Santo. Filha, esse lugar não é mais para ti. Não precisou ninguém dizer. Alertou a consciência dela. Bendito seja Deus, né, amados? Que vai também nos alertar nossa consciência todos os dias. E nós podemos estar confiando em Deus, olhando sempre para o alvo, sabendo que Ele estará iluminando a nossa mente, nos mantendo numa mente renovada, de busca diária do Senhor, de nos alimentando sempre com a Sua palavra. Amém, igreja? Encerro aqui, queria cantar mais um cântico com Samir e banda. Opa, não gosto muito de dizer banda, mas agora eu disse. Vocês dizem? Eu dizia conjunto antigamente. Conjunto musical, acho mais bonito. Banda assim parece. Mas já ouvi dizer aqui. Mas tudo bem. Vamos ficar de pé, orar mais um pouco
E esse cântico que vamos cantar agora tem relação com o que eu preguei. Que a gente possa ter a vida totalmente rendida a Deus. E a nossa consciência cada vez mais iluminada. Obrigado, Senhor. Mantenha-nos, Senhor, com a consciência iluminada, te pedimos. Mais e mais pelo Teu Espírito Santo. Consciência boa, consciência pura, consciência santificada pelo Teu Espírito Santo. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. E inclui também o bom uso da consciência para tomar as decisões certas. Muito obrigado, Senhor, porque Tu estás nos guiando. Amém. Toma-me, rendido estou ao pé da cruz e encontrei o que tenho, te entrego, ó Deus. Entrega tudo ao Senhor, meu irmão. Vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração, que eu ande em tudo que Tu tens pra mim. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou Teu e Tu és meu. Jesus, meus momentos e os dias meus, meu respirar e meu viver, que sejam todos pra Ti, ó Deus. Amém. Glória a Ti. Aleluia, Senhor. Meus momentos, mais uma vez. Oh, Meus momentos e os dias meus, meu respirar e o meu viver, que sejam todos pra Ti, ó Deus. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou Teu e Tu és meu. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou Teu e Tu és meu. aleluia. Glória a Ti.
Amém, Senhor. Completa a tua obra em nós. Aquele que começou a boa obra em ti, meu irmão, minha irmã, há de completá-la, diz o Senhor, até o dia final. Amém. Que a graça seja com todos e a presença de Deus. Um feliz domingo com seus queridos. Até o próximo.